Olá pessoal, boa noite a todos, dando continuidade à nossa aula com o tema Corporeidade, Gênero e Sexualidade, Formas de Ser. Iremos trabalhar as páginas 108 e 109 do nosso livro didático e começamos sobre a ótica do filósofo Maurice Merleau-Ponty, cuja biografia nós temos um pequeno trecho que está aí ao lado para a nossa apreciação no slide e também nós temos no nosso livro didático. A obra que nós trabalharemos é Fenomenologia da Percepção, apenas alguns pontos dessa obra, de 1945, em que Merleau-Ponty vai trazer um contraponto à ideia de René Descartes. Porque, para René Descartes, e a ideia muito vigente na época, toda a sua ideia de ser, de homem, de ser humano, se resumia a uma frase: penso, logo existo. Ou seja, o que nos diferenciava dos demais animais era exatamente a nossa capacidade de sermos pensantes, né? Para ele, a existência do pensamento é que nos fazia diferente dos animais. Os animais não pensavam. Nós não só pensávamos, como nós tínhamos a habilidade da inteligência. E isso nos fazia seres humanos. Para Merleau-Ponty, há uma pequena diferença, que ele vai chamar de corpo próprio, vai trazer esse conceito. Vamos observar esse seguinte pensamento do livro. Vivemos no mundo, sendo um corpo em meio às coisas. Nós as percebemos. É no ato da percepção que descobrimos a nós mesmos, que descobrimos que existimos. Em outras palavras, nós só sabemos que existimos porque somos um corpo no mundo. Ou seja, ele vai questionar que não existe essa ideia que nós já trabalhamos, inclusive, de separação de corpo e alma. Não existe essa coisa, somente a ideia de ser, só ser humano, se for um ser pensante, Mas para ele, se nós somos um corpo que ocupa um espaço dentre as coisas, dentro do mundo, então, através desse corpo nós percebemos o nosso entorno, as coisas ao nosso redor, então nós temos um corpo próprio, nós temos uma individualidade. Nós nos tornamos ser através da nossa existência, porque o nosso corpo, a nossa capacidade de percepção, é que faz com que nós nos tornemos seres humanos. Mas através da existência, através da concretização da coisa. E ele vai criticar o mecanicismo da filosofia e da fisiologia. Por quê? Tanto a filosofia até então, quanto a fisiologia, segundo Merleau-Ponty, elas vão trazer uma visão mecanicista dos seres humanos. Ou seja, vai considerar o corpo humano como um objeto, um mecanismo cujo funcionamento podemos conhecer. Até ali é como se o corpo fosse uma máquina cheia de engrenagens e que todas essas engrenagens são possíveis de ser conhecidas e beleza. Isso para Merleau-Ponty é transformar o corpo em apenas materialidade, que só tem sentido se for recheada por uma mente ou uma alma. Ele vai imaginar assim que, segundo a ideia da filosofia e da fisiologia, existe um corpo físico que só tem sentido a partir do momento em que ele é recheado com uma alma, E assim, isso não faz muito sentido para ele porque torna o corpo uma coisa muito mecânica, muito como se fosse uma máquina propriamente dita, E Merleau-Ponty vai dizer assim: o corpo próprio é a ideia de que cada pessoa é um corpo que percebe e que pensa. E pensando, atua sobre si mesmo e no mundo. Meu corpo próprio
é a sede da percepção do mundo e de mim mesmo. Possibilidade única de existência concreta. Ou seja, ele vai colocar essa ideia de pensamento, de alma e etc., dentro do próprio contexto do corpo, sem ser uma coisa separada que entra, ou que é um recheio, né, ou que é uma coisa invisível que está ali como se fosse uma energia, uma coisa, um espírito, uma coisa fenomenal. Não. Para ele, o corpo próprio é a ideia que cada um tem a respeito do seu próprio corpo. Esta percepção que nós temos, né, das coisas, do mundo, e a faculdade que nós temos de pensar sobre isso. Né? E pensando sobre isso, nós atuamos no mundo com o qual nós temos contato. Né? E ele vai dizer, meu corpo próprio é a sede da percepção do mundo e de mim mesmo. É a possibilidade única de existência concreta. Para ele não existe uma alma que entra no corpo, que sai do corpo e vai para outros lugares, não. O próprio corpo é o conjunto de tudo isso. Né? É a partir do meu desenvolvimento de corpo, do meu ser, eu percebo o mundo no qual eu estou inserido, né? E eu penso sobre este mundo, né? E eu internalizo as coisas com as quais eu tenho contato. Né? Eu sou alguém que existe no mundo, eu percebo as coisas que estão no mundo, né? Através do contato, eu penso sobre estas coisas e eu ajo sobre elas. Né? E percebam que aqui ele não descarta a ideia do ser pensante, ele apenas amplia, aprimora essa ideia no sentido de que não existe um pensamento que sai do corpo. Né? Esse pensamento é nato do próprio corpo. Certo? Ele faz parte do seu ser, da sua própria essência. Né? E aí nós vamos ver na sequência Michel Foucault, que ele vai trazer para nós uma outra visão um pouquinho diferente de Merleau-Ponty. Ele vai trazer para nós a ideia de que do corpo como um lugar em que o poder atua. Como assim, professor? O corpo, para Foucault, ele é um algo a ser dominado, um algo a ser disciplinado neste contexto. O que acontece? Foucault ele vive num espaço em que está em plena revolução industrial, né? E as pessoas elas estão sendo condicionadas, treinadas para se tornarem corpos a serviço das indústrias, a serviço das fábricas. Então essas pessoas elas precisam, claro, ser dominadas, né? Porque tem um sistema que faz com que elas entrem em sintonia com a ideia de produção, a ideia das indústrias. Então isso e que essas pessoas não podem reivindicar muitos direitos, não pode isso, não pode aquilo, né? Porque elas precisam estar a serviço da empresa. É mais ou menos isso que impera no período industrial. E aí ele vai perceber este corpo, deste ser, deste trabalhador, desta pessoa que está ali, que não é visualizado. Ele é apenas como se fosse um simples objeto que está ali para operar a máquina. Vejam a continuação do assunto. Ele vai colocar o corpo, trazer a ideia de corpo controlado como força de trabalho. Né? Para ele, naquele momento ali na Idade Moderna, né, existe um certo desprezo pelo corpo que é aparente, porque na verdade não é que você está desprezando o corpo, colocando o corpo de lado em função da máquina. Na verdade há um treinamento desse corpo, porque esse corpo é necessário para manusear a máquina. Né? Então há um grande esforço para manter o corpo controlado, para que pudesse ser tomado como força de trabalho. Né? O suposto esquecimento do corpo pela filosofia tinha sua função, fazer com que não se percebesse a sua submissão e os mecanismos que a submetiam. O que acontece? Naturalmente, o nosso corpo reage a uma situação de pressão. Então, a ideia de não ligar para o corpo era exatamente tirar das pessoas o foco sobre o próprio corpo, para que as pessoas
não percebessem as reações desse corpo àquela ideia de controle, certo? E vai haver várias instituições que vão fazer com que tire esse foco, com que a mente humana, a pessoa, tire o foco do seu próprio eu, do seu próprio corpo, né? Que ele vai chamar de poder disciplinar. Esse poder de disciplinar, ele vai atuar numa individualização dos corpos, né? Fazendo com que as pessoas elas sejam colocadas em caixinhas, né? Colocadas organizadinhas, né? De forma que ela tipo assim, a sua vida, eu não tenho nada a ver com a sua vida, você não tem nada a ver com a minha. Nós temos cada um nosso lugar no mundo e nós estamos ali para cumprir a nossa função e ponto, né? Ele traz aqui um exemplo muito interessante, que é o exemplo da escola naquela época. Cada estudante tem um registro, é colocado em determinada classe, tem um número na lista de chamada, é avaliado por meio de notas que medem o seu aproveitamento. São formas de disciplinar os estudantes para que tenha certa ordem estabelecida e, ao mesmo tempo, construindo para esses sujeitos um papel que deve ser cumprido. Observem que a partir da escola, e é importante dizer que a escola sempre foi uma instituição a serviço de um governo regente, né? Então, assim, dentro da própria escola, há uma padronização, né? Para aquela época que hoje não é tão diferente, mas já tem uma certa liberdade. O aluno senta num lugar X, o aluno tem um número X, o aluno está numa sala X, o aluno tem uma nota X, né? Tem um padrão que ele precisa alcançar, uma quantidade X de notas que ele precisa adquirir. Ele precisa ter um comportamento adequado, né? para o que se pede naquela realidade, né? De certa forma, tudo isso, né, tem muito mais poder, socialmente falando, do que os próprios conhecimentos, porque vai fazendo com que o aluno vá cada vez mais se compreendendo como um ser individual. Meu número é tal, eu sento no lugar tal, eu sou da turma tal, eu tenho tal nota, ou eu preciso alcançar tal nota, né? Enfim, percebam que é tudo individualizado, não tem uma coisa mais coletiva, é uma coisa fechadinha, né? Uma coisa assim, cada um no seu quadrado, como a gente costuma dizer, né? E aí, ele vai falar o seguinte, que a tomada de consciência dessa ideia de que estamos fechados numa caixinha e que precisamos sair dessa caixinha, interagir com o outro, possibilita uma revolta do corpo, que busca mais liberdade e menos controle. O nosso corpo não foi feito para ser preso, e a partir do momento em que há uma prisão, ele vai reagir, ele se revolta. Nós nos revoltamos com a ideia de estarmos presos, né? Mas essa tomada de consciência só acontece a partir do momento em que você se encontra num espaço de prisão, numa situação de prisão. Então ele vai dizer assim, ó, que a disciplina tem lá seus efeitos positivos. Ela possibilita que cada um se conheça melhor e tenha consciência do próprio corpo. Mesmo Merleau-Ponty só conseguiu formular sua teoria graças ao poder disciplinar que estava submetido. A tomada de consciência possibilita uma revolta do corpo, que busca mais liberdade e menos controle. Para que o corpo seja afirmado, é preciso que ele seja reconhecido. E para ser reconhecido, o corpo precisa ser disciplinado. Ou seja, esse corpo ele só se percebe como alguém que precisa se revoltar, alguém que precisa se libertar, a partir do momento em que ele é trancado nesta caixinha, em que ele passa por esse processo. Portanto, a disciplina é importante. O colocar-se em determinados padrões, ele vai fazer com que esta pessoa, dentro daqueles padrões, ela
comece a se entender como alguém que está padronizado e aí tem a consciência de se rebelar contra isso, né? Então, a disciplina ela é importante, porque se ela não existir, ela não vai trazer essa concepção, essa tomada de consciência, né, para gerar esta revolta, certo? Ela é um passo importante para gerar essa busca pela liberdade. Aí, continuando, ele diz: para que o corpo seja afirmado, é preciso que seja conhecido. E para ser conhecido, o corpo precisou ser disciplinado. Aquilo que eu falava para vocês, né? É preciso que esse corpo seja colocado nesta caixinha para que ele possa ser compreendido, tomar consciência de si, né? E a partir dessa tomada de consciência ele possa se libertar. Então ele precisou ser disciplinado antes para chegar a esta fase. Aí ele completa com uma frase que eu acho muito interessante, fechando o nosso conteúdo. E se o corpo é um lugar de exercício do poder, ele também é um lugar de se fazer único. O corpo resiste ao controle que lhe é imposto. Né? Ou seja, se esse corpo ele é um espaço de exercício de poder, ele também é um lugar de se individualizar e de resistir a isso, né? Ao mesmo tempo em que estar dentro de determinados padrões me faz fazer parte de um sistema que determina as caixinhas onde cada pessoa possa estar, esse corpo que está nessa caixinha também é um lugar, é um espaço onde ele pode se individualizar positivamente, ou seja, se perceber como um ser que pertence a um grupo, como um ser que pode sair daquela caixinha, pode galgar novos patamares, né, e resistir a esta imposição, né? Por isso que a disciplina ela é importante para fazer com que a gente, ao se sentir incomodado com essa disciplina, possa reagir a ela e fazer com que ela possa mudar a nossa vida, né? A gente possa tomar novos rumos. E é isso, pessoal. Continuaremos na próxima aula com o nosso conteúdo.